Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom podermos estarmos juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Como é bom podermos, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para cantar louvores, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela misericórdia, pelo cuidado dEle nas nossas vidas, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo convite que o Senhor nos faz à adoração do Senhor. Obrigado por esse dia, pela semana que está se passando. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja do Senhor de adorarmos ao Teu santo nome. Agora, Pai, que nós iremos cultuar ao Senhor. Recebe o nosso culto, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia no Salmo de número 47 e o versículos de 1 a 2 nos diz assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclame a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Vamos adorar ao Senhor com alguns cânticos de adoração, vamos exaltar ao Senhor com toda a nossa alegria, vamos cantar cânticos de adoração ao nosso Deus e vamos exaltar ao Senhor com tudo que há em nós, com toda a nossa adoração, com toda a nossa alegria. Cantemos ao Senhor com nossa equipe de louvor. Amém. Para onde iremos nós, se só Tu tens a vida eterna? O melhor lugar para a gente se refugiar, eu acredito que é no Senhor. Então não tem outro lugar melhor para a gente estar do que na presença do Senhor. Então para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Nós vamos correr para os braços dEle, nós vamos querer nos refugiar nele. Então vamos cantar esse louvor agora. Aleluia. A vida eterna.
Amém, irmãos? Como é bom podermos adorar ao Senhor, bendizermos ao Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto muito conhecido dos irmãos. Evangelho, capítulo de número 6, quero ler com você dos versos de número 5 ao verso de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. E que nos diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, até mesmo antes mesmo de pedirem. Que Deus nos abençoe e aplique a palavra dele aos nossos corações. Mas eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite sobre o tema retornando à prática perdida do lugar secreto de oração. Retornando à prática perdida do lugar secreto de oração. Queridos irmãos, a oração é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. É através da oração que estabelecemos comunhão com o nosso Deus. É através da oração que somos capazes de, ao lermos a palavra do Senhor, e através do Santo Espírito de Deus, sermos iluminados pelo Espírito Santo dele, compreendermos a santa, perfeita e soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Já dizia uma frase de um autor desconhecido: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E eu não estou falando aqui, irmãos, poder para realizar proezas, poder para realizar mágicas, poder para realizar encantamentos ou poder para ludibriar as pessoas. Mas eu estou dizendo aqui, me referindo, irmãos, ao poder descrito em Atos 1:8, quando a promessa foi dita que mais recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito. E esse poder, irmãos, tem a ver com a autoridade da igreja para pregar a palavra de Deus. A autoridade essa, irmãos, que está escassa nos nossos dias, porque a igreja do Senhor tem perdido o fervor espiritual, porque ela tem abandonado do lugar secreto de oração. Ela abandonou o seu lugar secreto de oração. E eu estou convencido, meus irmãos, que nós começamos a perder o nosso poder. Estou convencido, irmãos, que nós começamos a perder o nosso fervor espiritual justamente quando abandonamos o nosso lugar secreto de oração. O público cristão, irmãos, foi sacudido no ano passado, ou no ano retrasado, se eu não me engano, com um filme chamado Quarto de Guerra. E nesse filme mostrava uma senhora que orava pela vida de uma mulher, uma vendedora de imóveis, uma corretora de imóveis, que estava com a vida ao relento, uma vida toda conturbada com seu marido. Mas ela tinha um quarto secreto com vários pedidos de oração. E aquela mulher travava uma guerra, mas uma cena naquele filme me chamou a atenção, que quando ela pôs a sua casa à venda, e no final do filme um pastor vai comprar aquela casa, e de repente ele entra naquele quarto e ele diz à corretora: olha, tem um poder especial aqui nesse quarto. Tem um clima especial aqui nesse quarto. E aquela mulher diz: esse era o quarto de oração da antiga dona. Esse é o quarto de oração. E ele diz: olha, dá para perceber, porque aqui tem um clima diferente, e a gente sente o poder, a presença de Deus.
E verdadeiramente, irmãos, nós percebemos que o fato de termos visto tanta calamidade acontecendo na nossa sociedade, o fato de estarmos vendo o esfriamento espiritual da igreja, o esfriamento espiritual das pessoas e tantas coisas acontecendo ao mundo, se dá ao fato justamente, irmãos, da perda do fervor espiritual. E isso tudo aconteceu, irmãos, porque abandonamos o lugar secreto de oração. O crente começou a se tornar secularizado quando abandonou o lugar secreto de oração. Foi justamente quando deixamos de valorizar a oração, a leitura e o estudo da palavra de Deus que as gerações começaram a se perder. A igreja se pluralizou. Os louvores deixaram de enaltecer a pessoa de Deus, a glória de Deus, e passaram a enaltecer o ego do homem, a necessidade do homem. As igrejas deixaram de se preocupar com a sua missão de discipular, de falar de Deus, e passaram a se preocupar com a mensagem rala, sem foco, e por isso temos assistido pacífico a tudo que tem acontecido no nosso país, no mundo, porque estamos abandonando a prática da oração. É interessante que o apóstolo Paulo já tinha abordado essa prática quando ele disse lá em Romanos capítulo 8, quando estava falando sobre o sofrimento da criação, abordando a questão de como o pecado tinha sido danoso na vida da criação, não só do homem. E ele já tinha dito que nós não sabemos orar, e por isso que o Espírito Santo do Senhor, ele intercedia por nós com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabíamos nem como orar, como convém. E aí ele registrou, olha... E o Espírito Santo é que intercede por nós, pois nós não sabemos orar como convém. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Certa vez, um dos homens mais piedosos, um homem muito piedoso, chamado E.M. Bond, um pregador metodista, homem de oração, homem muito piedoso no seu tempo, ele escreveu: o pequeno valor que damos à nossa oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Depois ele completou: os homens que mais fizeram para Deus nesse tempo, neste mundo, estiveram sobre os seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã empregando-os em outras coisas em vez de buscar a Deus, terá dificuldade em buscá-lo o resto do dia. Agora percebam vocês, irmãos, que é justamente isso que Jesus está tratando no seu sermão. Ele começa no capítulo 5 pregando o sermão do monte, falando a respeito de ricas coisas da espiritualidade. E agora ele inicia o capítulo de número 6 falando sobre a hipocrisia espiritual dos fariseus. E ele vem tratando a respeito dos perseguidos, das injustiças. E agora ele vai dar uma afinada no seu estudo. Ele vai dizer assim: olha, nós como cristãos que fomos chamados como servos de Deus, que fomos chamados por Ele para viver uma nova experiência por Ele, que fomos resgatados, ou seja, nós que somos a igreja do Senhor, a eclesia, chamados para fora, chamados para um propósito, chamados para viver algo novo com Ele, chamados para um novo corpo, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Essa vida que agora vivo não é como antes. Ele mostra, irmãos, que essa justiça que há em nós agora, e daí vem o termo de justificado mediante a fé, não é uma justiça própria, foi uma justiça que foi imputada em nós, a justiça que vem de Cristo Jesus. Essa justiça que vem de Deus, ela precisa ser praticada, ela precisa ser muito maior do que aquela que existia nos escribas e fariseus. Ou seja, Jesus estava combatendo o problema da falsidade, da hipocrisia. E é interessante que a palavra grega para hipocrisia dá ao entender um ator que usa máscaras. E o que Jesus estava dizendo é: parem com isso. Parem
além de ter uma máscara na igreja, uma máscara em casa, uma máscara no trabalho, uma máscara quando você está na sua casa, uma máscara quando você está com o seu cônjuge, uma máscara quando você está com a sua família, uma máscara quando você está com os seus amigos, uma máscara quando você está na sociedade, porque Deus os conhece. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele nos prescuta por inteiro. Ele sabe quem nós somos. E diante dele todas as máscaras caem. E por isso que Jesus fala agora sobre a falsa espiritualidade. Daqueles que se autopromovem e buscam os holofortes humanos. E aí eu sou obrigado a concordar com o comentarista bíblico Hernani Dias Lopes quando ele diz que a espiritualidade ostentatória é apresentada com o fim de ganhar o reconhecimento dos homens e nisso consiste toda a recompensa. O problema dos fariseus é que eles não estavam comprometidos com a causa de Deus. Eles estavam comprometidos com a autoproclamação, com o nome dele nos holofortes. Tudo que eles faziam, queriam que o nome deles ficasse evidenciado, que o nome deles aparecesse, que o nome deles ficasse em evidência. E nesse sentido, querido, a verdadeira justiça do reino de Deus deve ser aplicada na nossa vida diária, mas aí nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Primeiro, como aplicar algo que eu não conheço? Se eu não oro, não leio a Bíblia, se eu não busco, não encho meu coração com a verdade, como vou viver isso? Segundo, como falar de alguém que eu não tenho intimidade? Se orar é falar com Deus e eu não falo com Deus, como eu vou falar de Deus para outra pessoa? Terceiro, como falar de Jesus, viver Jesus e ser Jesus para alguém se eu não tenho comunhão com Ele? E orar, eu oro na certeza não só de pedir que Ele interceda nas minhas causas, de que Ele venha em meu socorro, de que Ele venha na minha ajuda, de que Ele venha me socorrer, de que Ele venha na minha causa, de que Ele venha resolver as minhas dificuldades, mas no primeiro intenção da minha oração é de que eu tenha intimidade com Ele. De que eu tenha intimidade com Ele. E essa é justamente a intenção e a ênfase da conclusão do Sermão do Monte que Jesus prega. Não basta falar ou pregar o reino de Deus. É preciso praticar o reino de Deus. Por isso que Jesus nessa sessão ele chama a atenção para a prática da oração. E aí o Dr. Robert A. Cook, ele costumava dizer que todos nós temos uma oração rotineira a qual sempre nos voltamos. Só quando nos livrarmos dela é que podemos começar a orar de fato. Vejam que isso não vale apenas, veja isso não apenas como minhas orações particulares, mas também ao realizar reuniões de oração. Para alguns, orar é como colocar um CD num aparelho de som e deixar tocando enquanto eu vou fazer outras coisas. Deus não responde orações insinceras. Quando nós lemos as cartas que foram entregues ao apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos, uma carta especial, todas as vezes que eu a leio, irmão, eu estremeço por dentro. Quando eu leio, irmão, eu me ponho a pensar muito naquelas palavras. E ela diz assim, olha, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, em Éfeso, escreve: essas coisas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. Quem é que tem as 7 estrelas nas mãos? Senhor Jesus. A sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem é que anda entre os 7 candelabros de Jesus? Jesus está andando entre as igrejas, no meio da igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs às provas os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você. Porém, tenho isso. Abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe, meus irmãos, é tempo de nós lembrarmos onde nós caímos. É tempo de nós lembrarmos aonde nós abandonamos o nosso lugar secreto de oração. É tempo, meus irmãos, de nós voltarmos urgentemente para Ele. E eu quero, nesta noite, irmãos, concluir esta mensagem, trazendo a lume aos nossos corações 5 lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração e que você refletisse sobre retornando à prática do lugar secreto de oração. A primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração é essa: o cristão precisa ser alguém que tem vida de oração. Veja que o versículo 5, Jesus começa dizendo: e quando vocês orarem. É inconcebível ser cristão e não ter vida de oração. Isso vale para mim, isso vale para você. Quantas vezes, irmãos, pelo fato de ser pastor, eu me envolvo tanto com as obras que eu tenho que fazer no reino de Deus, que às vezes, se eu não me vigiar, eu passo o dia e não orei. Se eu não me vigiar, às vezes leio a Bíblia somente para preparar a mensagem para pregar. E não leio a Bíblia para alimentar o meu próprio coração. Isso é falha minha. E nós devemos vigiar. Imagine, irmão, se eu como pastor, se não vigiar o meu coração, não vigiar a minha vida devocional, imagine os cristãos se não fazerem a mesma coisa. Nós devemos tomar cuidado, é inconcebível ao cristão ser cristão e não ter vida de oração. O cristão precisa ter vida de oração. Nós começamos a cair na nossa vida, nós começamos a falhar na nossa vida, nós começamos a perder o primeiro amor na nossa vida, nós começamos a abandonar o primeiro amor na nossa vida, nós começamos a perder o fervor espiritual na nossa vida, justamente quando começamos a abandonar a prática de oração nas nossas vidas. E por isso, querido irmão, eu quero conclamar a você a rever urgentemente as suas prioridades nesta noite. Você precisa ter vida de oração com Deus. Orar é falar com Deus, e se você não tem prazer de falar com Deus, você precisa urgentemente rever se você é um convertido ao Senhor. E não entenda, irmão, que eu estou aqui no papel de julgador. Mas pelo contrário, eu quero levar você a refletir sobre a sua vida e ajudar você a encontrar o melhor caminho para poder ter uma vida devocional com Deus, uma melhor experiência com o Senhor, uma melhor vida com o Senhor, um melhor caminho com o Senhor. Mas a segunda lição, querido, que eu quero que você guarde no seu coração é que o cristão, quando ora, ele não faz isso para chamar atenção para si mesmo. Veja que a parte B do versículo 5 diz: não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e os asseguram que eles já receberam sua plena recompensa. E aí isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. O publicano de longe não conseguia nem olhar. E ele reconhecia a sua fragilidade, mas o fariseu, olha, não sou como este. Eu jejuo, dou esmolas, faço isso, faço aquilo outro. Jesus disse, olha, esse já recebeu sua honra, mas aquele foi edificado.
O cristão, quando ora, querido, ele ora não para chamar atenção para si. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não passa de pó. Ele sabe que ele não passa de barro. Ele sabe que se ele faz algo na obra, ele é apenas o barro, e o mais importante não é a vasilha, mas sim o que está dentro dele, é o enchimento que está nele. O enchimento é o Espírito Santo, o enchimento é a presença de Jesus, o enchimento é a presença de Deus, o enchimento é o fato de sermos o templo do Espírito, o enchimento é o fato de sermos apenas o instrumento, o enchimento é o fato de saber que é o Deus Todo-Poderoso que usa-nos como vasos frágeis nas mãos dele. E por isso, queridos, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Mas a terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que o cristão, quando ora, ele se quebranta diante do Senhor. E aí a parte A do versículo 6, ele vai dizer assim, mas quando você orar, vá ao seu quarto. E aí, para você entender por que ele está dizendo isso, é importante você olhar qual é o significado de quarto. E a palavra grega para quarto, ela dá a ideia de armazém, um depósito. Era um lugar onde era depositada, armazenada as coisas. Uma despensa. Era um lugar humilde, onde as coisas eram guardadas e esquecidas. Então, por isso dava a ideia de um lugar secreto. Então quem entrava ali era uma pessoa muito humilde. Quem estava ali era uma pessoa humilde. E por isso o Senhor Jesus diz, quando você quer falar com seu Pai, vá para este lugar. Um lugar onde as pessoas não vão te procurar, um lugar onde as pessoas não querem estar, onde as pessoas sabem que não há glória em estar ali, sabe que os holofotes não estão ali, sabe que não é bom estar ali, porque as câmeras não vão estar voltadas ali, não vão estar voltadas para ali, apenas não querem estar ali, mas é ali que você deve estar buscando o Senhor. Não há nada de errado, querido, em orar na casa de Deus. Mas as orações que nós fazemos na casa de Deus não podem substituir a nossa vida devocional dia a dia em nossos lares. Nós precisamos buscar o Senhor. Mas a quarta lição que nós precisamos guardar no nosso coração, meus queridos irmãos, é o cristão, quando ora, ele o faz no sentido de buscar intimidade com Deus. Veja o versículo 6, ele ainda diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, vem em secreto, o recompensará. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos buscando intimidade com o Pai. Nós estamos buscando criar relacionamento com o Pai, criar relacionamento de maneira que o nosso coração possa se ligar com o Pai, o nosso relacionamento possa pulsar em intimidade com o Pai, o nosso relacionamento possa estar em sintonia com o do Pai. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estabelecer essa realidade, essa verdade. Nós precisamos buscar a Deus desta maneira. Nós precisamos viver essa realidade, nós precisamos estar dessa maneira diante de Deus. Nós precisamos orar, irmãos, e buscar a intimidade com Deus, buscar a intimidade com o Pai, buscar a verdade com o Pai, mas em último lugar, o cristão quando ora o faz revelando mais profunda e verdadeira sinceridade do seu coração ao Senhor, versículos 7 e 8. E aí ele vai dizer, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, antes mesmo de o pedirem. Quando o cristão ora, querido, quando o cristão ora, ele faz com sinceridade. Ele faz, querido, no desejo de revelar o seu coração. Nós precisamos aprender a ser sincero com Deus.
Se é para confessar um pecado, que sejamos sinceros com Deus. Se é para apresentar as nossas necessidades, que sejamos sinceros com Deus, mas a prioridade número 1 das nossas orações precisa ser buscar intimidade com Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender e sentir a voz de Deus falar conosco. Mas eu quero concluir, irmãos, e gostaria de concluir essa palavra nessa noite citando 2 frases de um grande homem de Deus. Eu gosto muito dos seus escritos, chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele disse que as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. E quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca o seu povo para orar. E esse é o tempo, queridos irmãos, de nós orarmos. E esse é o tempo, queridos irmãos, de nós buscarmos. E esse é o tempo, queridos irmãos, de nós conclamarmos a Deus. Precisamos retornar urgentemente à prática do lugar secreto da oração. Que Deus nos ajude a buscá-lo com todo o nosso coração, de maneira que possamos ver um grande e verdadeiro avivamento acontecendo na nossa nação. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque nesta noite, ó Deus, ela nos faz relembrarmos a necessidade de voltarmos a uma prática perdida do lugar secreto de oração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a retornarmos para essa prática, ó Deus. O Senhor nos ajude, ó Deus, a retornarmos para a oração. Nos ajude, ó Deus, a termos o nosso lugar secreto de oração, a termos o nosso tempo a sós com o Senhor. É a oração, Pai, que nós pedimos ao Senhor, é a oração que nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possam ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, em nome de Jesus. E o nosso culto está assim encerrado, no nome de Jesus.